dia, tia Alê na área. E aí, pessoal, vamos continuar o nosso estudo sobre a natureza do pensamento. Lembra que eu falei na última aula que é um tema bastante extenso? Nessa primeira aula a gente ambientou, né? Você meio que se localizou nesse ambiente em relação ao pensamento, o que ele realmente representa, por quem seus pensamentos têm sido utilizados, não é? E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa relação do pensamento na nossa vida. Na verdade, olhar um pouco um aspecto, uma parte do aspecto da nossa mente, que talvez a gente até já saiba, mas a gente não utiliza. Vamos lá? Vamos à nossa aula de hoje? Então, bora! Vamos usar uma representação para que você compreenda mais ou menos como funciona, como é essa natureza da sua mente em relação aos pensamentos. Imagina um copo e que nesse copo, no fundo, ele tem areia e na segunda parte desse copo ele tem água. A areia está no fundo e a água está em cima. Qualquer coisa que acontece ali, né, na superfície desse copo, um movimento, um balanço, é óbvio que essa areia se movimenta no fundo e tudo fica turvo. É isso que acontece. Essa areia no fundo, ela representa as suas crenças, as suas programações interiores, tudo que você recebeu de aprendizado, de informação, que funcionam como referência ou como programação para a sua atuação na vida. Essa água são os novos aprendizados que vão chegando, oportunidades de você observar as coisas de uma maneira diferente. E obviamente que quando esse novo chega nesse copo, que tem essa areinha lá no fundo, esse monte de crença organizadinha, né? Mais ou menos organizadinha lá dentro, lá embaixo, é óbvio que começa um movimento dentro desse copo. Essa areia que está no fundo, ela começa a se agitar e se tornar mais evidente. De que forma ela se deixa mais evidente? As coisas ficam mais turvas, principalmente quando essa água que está chegando são águas ligadas à nossa percepção espiritual, a melhoria, o nosso crescimento, o autoconhecimento, a nossa identidade espiritual. Elas entram com muito fluxo e o que acontece, isso movimenta muito o fundo do copo, as coisas ficam turvas. É aquele momento que quando a gente está começando no estudo espiritual, parece que as coisas pioram, né? Não sei se você já passou por isso, mas eu escuto muito isso das pessoas. Nossa, eu comecei a entrar nesse caminho, parece que tudo virou de cabeça para baixo. Parece tudo caótico. Na verdade, as coisas estão se organizando. Por que eu digo que as coisas estão se organizando? Porque aquilo tudo que você estava acostumado a lidar, tá ruim, zona de conforto, não consigo mudança, reclamo muito, me coloco na posição de vítima, eu acho que fizeram alguma coisa para mim, né, e tal. Todas essas crenças começam a ser expostas de forma que você as conteste, a revise e possa lançar sobre elas uma visão diferente. Aí o que acontece se você continuar jogando esse fluxo de conhecimento mais espiritual, mais espiritualizado nesse copo? Essa areia tende a sair desse copo e esse copo vai passando por uma purificação, uma limpeza. Toda aquela areia do fundo do copo, ela vai sendo expelida com o transbordamento da água e da areia. O que isso realmente significa? É você começando a viver a sua primeira parte da segunda fase. Você ainda pode ter dúvidas, algumas coisas podem ser muito bem esclarecidas, outras nem tanto, mas você continua recebendo e mantendo esse fluxo constante de informações, de conhecimento sobre a mensagem espiritual na sua mente. Isso tem que ser contínuo. Esses stories de hoje, você tem que sair daqui entendendo que esse fluxo que cai no copo, que remexe o profundo lá do teu inconsciente, jogando, né, transbordando, expelindo para fora, né, colocando para fora essas coisas que não lhe ajudam em nada, ele deve ser contínuo. O fluxo de informações benéficas, corretas, verdadeiras, deve ser contínuo. Ale, e o que acontece se eu não deixar esse fluxo contínuo? Se eu parar de estudar? Se eu parar de seguir por esse caminho?
é o mesmo que você está dizendo assim: eu estou desistindo do meu alvo. E quando você sai do alvo, o que acontece com você? Você começa a entrar no campo do sofrimento. Você retorna para a primeira fase e sofre as consequências da primeira fase, né? Desequilíbrio, sensação de opressão, não ter clareza sobre o que faz, se sentir influenciado pelas coisas, pela vida, enfim. É tudo isso que você faz, porque você parou. O que significa o parar? Você não volta com o fluxo contínuo das informações espirituais, você continua recebendo coisas, né, do dia a dia, da vida, né, dessa coisa do material, e aí aquilo tudo vai assentando no fundo, a areia volta a se assentar no fundo, e aí você continua pesado para viver. Você volta para aquele estágio inicial ao qual fez você buscar essas coisas, ou seja, aquele estado de sofrimento. E o que acontece se você continuar? Certamente essas areias do fundo, elas, em algum momento, por conta do transbordo, elas vão desaparecer. E você vira um copo, né? A sua mente se transforma, né? Como se fosse um copo de água cristalina. O que isso significa? Isso significa que você está límpido para a expressão plena do Espírito. E a expressão plena do Espírito sempre é boa, agradável e perfeita. Se a expressão plena do Espírito é sempre boa, agradável e perfeita, você consegue imaginar o que isso significa para você? O que é bom, agradável e perfeito na sua vida? O Espírito dentro de você, o Espírito de Deus dentro de você sabe. E ele faz. Mas, Chalê, e de forma prática? O que significa estar límpido para ser essa expressão, né, para possuir ou ser aquela pessoa, né, em que o Espírito se expressa plenamente? Gente, é fazer tudo o que o Cristo fazia, é vivenciar os milagres. Esses milagres, né, que para o ego ele chama de milagre, mas para quem tem essa consciência espiritual é o natural. É viver essa vida natural dentro da visão do Espírito, dentro da visão do cidadão do reino dos céus que nós somos. Nós não temos essa visão do cidadão do reino dos céus, nós temos a visão do cidadão desse mundo, nessa loucura aqui. Mas a nossa identidade diz que nós somos cidadão do reino dos céus. Podemos fazer tudo o que o Cristo fazia, né? Ele já dizia isso, ele não estava mentindo. É ter essa consciência. Vale a pena pensar, hein? Por enquanto, é isso que eu gostaria de deixar nessa aula de número 7 hoje para você. Eu espero que você reflita sobre isso. A cada momento que você investe energia estudando sobre as coisas do Espírito, sobre o seu relacionamento com o Criador, você está jogando esse fluxo de água pura nesse copo, né, da tua mente, fazendo com que ela passe por esse processo de purificação, de limpeza, e então você consiga ver o que Deus vê a seu respeito.